Amém. No sétimo encontro, neste momento, pela qual tem pelo tema submissão. Eu creio que muitos estão acompanhando comigo neste momento, aí na apostila, seja em mãos ou seja em PDF. Ali no início, que tem ali um símbolo de start, é o texto apresentado que está ali todo laranjinha, o primeiro de cima. É onde nós vamos partir ali e iniciar. E está fazendo uma breve pergunta para nós, que diz: você é capaz de entregar tudo nas mãos de Deus? Já fica aí para nossa meditação. Você é capaz de entregar tudo nas mãos de Deus? Vamos para o texto ao lado. O texto ao lado diz, ali no texto ali que parece que tem um ponto ali, um símbolo ali como se fosse de uma localização. É o segundo texto, a seta está indicando ali. E diz assim: Davi reconhecia a unção que estava sobre Saul e sabia que ele era o ungido do Senhor. Era esse o motivo dele preferir fugir para salvar a vida, a estender a mão para matar Saul. É verdade que Saul desobedeceu a ordem divina e foi rejeitado por Deus. Isso, entretanto, era coisa entre Saul e Deus. A responsabilidade de Davi diante de Deus era a de sujeitar-se ao ungido do Senhor. Tem alguém para fazer um comentário? É um texto bem conhecido, né? Alguém gostaria de fazer um primeiro comentário? Glória a Deus. Está aberto aqui, irmãos. Os irmãos fazer um comentário. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Não tem ninguém. Poderoso Deus. Então, eu vejo aqui, irmãos, ao ler esse texto, tem uma pergunta e tem um texto ao lado que nós acabamos de ler. Você é capaz de entregar tudo nas mãos de Deus? Davi, nós podemos ver que Davi, ele teve oportunidade, porque Saul estava o invejando, Saul estava o comparando com Davi, e todavia que eu, você, nós ou qualquer um formos nos comparar com outro servo de Deus, aí é onde entra o orgulho. Aí é onde entra a soberba. Aí é onde entra a inveja. Porque eu faço mais do que ele. Eu sou mais do que ele. Ainda mais naquela época que começaram a cantar, né? Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Começaram a fazer uma canção pela qual, aleluia, Saul ficou indignado. Saul ficou com raiva de Davi. Porque, se eu não me lembro, se não me falha a memória, era assim a canção: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Ou seja, estavam exaltando a Davi. E sendo que quem estava ali no cargo era Saul. Então Saul já estava ali com os olhos altivos. Saul, ele já estava ali olhando para Davi e pensando: não, esse cara vai tomar o meu cargo. Esse cara vai crescer mais do que eu. Quem esse cara pensa que é? Quem está na liderança sou eu. Quem está na linha de frente sou eu. Quem é o rei sou eu. Quem está governando o reinado sou eu e não é Davi. Foi onde Saul começou a fazer comparações dele para com Davi, né? Foi aonde entrou a inveja. Foi onde entrou a soberba, o orgulho no coração de Saul. E nós podemos ver que o que aconteceu? Saul estava perseguindo Davi para o matar. Através da inveja, através da soberba, através do orgulho, através das comparações que ele fazia entre ele e Davi. Só que Davi escapava de um lado para o outro, não querendo guerra, não querendo briga, não querendo conflito. Só que o negócio é tão tremendo que por 2 ou 3 vezes, se eu não me engano, Davi teve a oportunidade que pegou Saul dormindo, com a sua espada desembainhada ao seu lado, né? Atada ali na árvore, né? Atada ali do seu lado da rede. Davi, ele teve a oportunidade. Davi, ele pegou, né, próximo ali, os montes, a caverna, não lembro,
a mim falha a memória, me perdoe, né? Porque é muito texto que eu estou meditando e acaba assim fugindo, né? Aleluia, da memória. Mas em 2, 3 lugares Davi encontrou Saul. E o que que Davi fez? Ele teve a oportunidade e o que estava do lado dele falou: essa é a hora, ceifa a vida de Saul. Mata Saul, ele não está te perseguindo? Arranca agora, aleluia, o colarinho dele. Arranca o pescoço dele. Arranca agora. Mas o que que Davi fez? Davi, ele sabia que Saul era ungido de Deus. Ele falou: ah, não. Ai de mim se eu tocar no ungido do Senhor. Ou seja, teve oportunidade, mas não fez. Por quê? Porque ele entregou nas mãos de Deus. Davi, ele foi submisso aos mandamentos de Deus. Davi, sendo um homem, aleluia, segundo o coração de Deus. Ele colocou, aleluia, a perseguição que o afligia, fazia ele correr de um lado para o outro para não ser perseguido e não ser, aleluia, afrontado, aleluia, furado ao fio da espada. Ele saia para um lado, saia para o outro e ele fez o que ele tinha a oportunidade de matar, mas não matou. Em uma das oportunidades ele cortou um pedaço da veste de Saul para provar que Deus o colocou diante de Saul e Saul estava dormindo. Ele tinha tudo para matar, mas poupou. Sabe o que que é isso? A submissão. Não tem quando em Tiago 4:7, se eu não me engano, diz: sujeitai-vos com todo temor ao Senhor. Aí vai vir o resto: resista ao diabo e ele fugirá de vós. É o que Davi fez. Ele se sujeitou com todo temor. O que é temor? Com medo? Não. Ele se sujeitou com todo temor, com todo respeito ao teu Pai que estás no céu. E ele fez o que? Porque o inimigo soou no ouvido dele: mata. Tá dormindo, ó, vacilando, tentou te matar, tá te perseguindo, mata. E fura ele a espada, dá um monte de espadada, fura ele, arranca a cabeça. O diabo falando no ouvido de Davi, talvez. Mas o que ele fez? Ele resistiu ao diabo e o diabo fugiu dele. Um exemplo, uma ilustração. Então nós estamos aprendendo aqui com a primeira parte do texto. Vamos nos lembrar que nós temos que pedir a capacitação. Deus tem que nos capacitar para que nós possamos entregar tudo nas mãos de Deus. E fazendo assim, Deus irá nos honrar. Quer ver uma coisa? Uma pessoa te tirar do sério, te caluniar, sabe o que vai acontecer? Vai chegar ao ponto que Deus vai colocar ela diante de você e ela vai ter que pedir perdão para ti. Você não vai perseguir, caluniar ela. Ah, mas ela falou mal de mim, irmão Vinícius. Eu vou falar mal dela também, porque eu não levo o desaforo para dentro da minha casa. Minha mãe ensinou, meu pai ensinou que eu não posso levar desaforo para dentro da... Ei, tu não vai levar desaforo. Não seja pilantra, não seja, aleluia, covarde, mas seja submisso ao Pai que estás no céu e entrega tudo nas mãos de Deus. Esse é o meu comentário. Eu creio que tem alguém que tem um comentário melhor do que o meu aí. E que já tem a oportunidade de fazer o seu comentário. Aonde está aqui a primeira pessoa para deixar um comentário sobre a submissão e esse texto de Saul e Davi? Pode ficar à vontade. Santo é o Senhor. Paz do Senhor. Amém? Davi, ele temia, né? Ele temia muito a Deus, né? Ele tinha medo de fazer algo com Saul, porque ele temia a Deus, ele tinha muito medo de Deus fazer algo com ele. Então ele não tinha coragem de fazer isso com Saul, porque ele viu quando Deus ungiu Saul como rei. Então Davi, ele já temia um pouco, né? Agora, Saul não. Saul começou a invejar, ficou preocupado de Davi tomar o lugar dele. Exatamente. Ele já estava preocupado com isso. Mas Davi nem ligava para isso, né? Davi não queria tocar a mão em Saul, porque ele temia a Deus, ele tinha medo, falando: não, é o ungido do Senhor, como o irmão falou. Como que ele vai colocar a mão no ungido do Senhor? Não há motivo para isso. Então ele não fazia nada sem a ordem de Deus, porque ele temia muito a Deus. Agora Saul não pensou. Saul, ele já ficou preocupado com si mesmo. Ele ficou preocupado ali das pessoas eleger muito Davi, porque as pessoas já estavam elegendo Davi ali.
estavam glorificando a Davi ali como rei, quando ele derrubou o gigante. Saul ficou preocupado, porque era ele para fazer aquela derrota, mas ele foi falho. Então Deus ungiu Davi, porque Saul temeu. Saul não foi à guerra. Ele temeu, ele não fez tudo que Deus mandou. Ele se acovardou ali na hora. Mas Davi foi corajoso. Ele foi forte, ele foi sozinho e enfrentou o gigante. Amém? Glória a Deus, é verdade. Mais alguém? Pode abrir a boca e falar, dá lugar para o Espírito Santo, irmãos. Né? Às vezes pensa assim, não, o irmão já explicou tudo. Não, mas o que Deus está te mostrando aí, a ideia que você está tendo ao ouvir e ao ler o texto é totalmente diferente da minha. E agrega, e edifica, e complementa. Santo é o Senhor. Aleluia. Mais alguém para deixar um comentário? Aleluia. Poderoso Deus. Oh, maravilha. Santo é o Senhor. Mais alguém? Glória a Deus. Amém? Então vamos para o primeiro parágrafo, então, abaixo. Glória a Deus. Aí tem um espacinho aí, ó. Os irmãos veem aí. O primeiro é do start, né? De início ali. Que é o que tá todo com fundo laranja. Aí tem uma setinha jogando pro lado, que é o texto que nós lemos de Davi e Saul. E depois desse texto de Saul e Davi, joga para um outro quadradinho ali que tá uma lâmpada. Dentro dessa lâmpada você pode, né, colocar ali o que mais te chamou a atenção sobre esse texto de Saul e Davi. Glória a Deus. Aleluia. Você pode colocar ali dentro. O que chamou a atenção foi a submissão de Davi para com Deus, respeitando o servo. O que chamou a atenção foi a obediência de Davi. Um exemplo, né? O que mais te chama a atenção nesse texto aí, apresentado em cima, que está com um símbolo ali, como se fosse uma localização, você escreve aí dentro desse quadrado. Aí embaixo está mandando para um outro parágrafo, que tem mais 3 parágrafos, e vamos entrar no primeiro que diz. Já prepare a Bíblia aí, irmãos. A submissão é uma atitude de inteira confiança em Deus. Em Mateus capítulo 11, verso do 28 ao 30, o significado de tomar o jugo transmite a ideia de submissão à autoridade de Jesus. Podemos declarar que somos submissos a Deus quando obedecemos, seja qual for o resultado. O discípulo de Cristo deve andar em baixo, missão, ordem. Isso significa andar em conformidade com as ordens do Senhor, entendendo que estamos debaixo da autoridade dele. No livro do profeta Daniel, temos histórias de submissão. Daniel preferia morrer fiel, permanecendo debaixo do mandamento de Deus, do que viver uma vida sob seu próprio controle. Alguém para deixar um comentário a respeito do que acabamos de ler? Se alguém puder abrir Mateus capítulo 11, do verso 28 ao 30. Amém? Para fazer essa leitura. Mateus 11, 28 ao 30. Alguém encontrou? Santo é o Senhor. Amém. Amém. Pode ler, irmão. Amém. Vinde a mim, todos que estáis cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Tomai sobre mim, vós, o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Se a irmã quiser deixar algum comentário a respeito. Assim, né?
muitas pessoas estão oprimidas, né, cansadas, né, as almas estão tristes, aflitas, né, com situações, né, que vêm ocorrer a essas pessoas. Mas o Senhor sempre está ali, ouvindo essas pessoas, vendo as pessoas oprimidas com o estado que elas estão, né? Então, como nós, servos de Deus, discípulos de Jesus, devemos ajudar, né? Dar uma palavra de apoio para essas pessoas, porque são as pessoas que estão oprimidas, né? Pessoas que vêm cometer coisas erradas, achando que a vida delas não vale mais nada, né? Não consegue resolver os problemas delas. Mas nós dando uma palavra de Deus, falando de Jesus, né? Que o Senhor ele vem consolar com aquelas palavras, com as palavras dele, né? Nós damos uma palavra de apoio, falar o que Jesus fez, que Jesus é ele que nos sustenta. Ele vem aleluia, Jesus, apoiar essas pessoas, né? Falar que Deus é a solução, que Jesus é a solução da situação que ela está vivendo, né? Cansada, oprimida. E o Senhor não, ele é manso, né? Ele vem, nos alivia, né? Jesus, ele vem para nos aliviar. Falar de Jesus, que Jesus fez, né? Que Jesus continua fazendo por essas pessoas que precisam de ajuda, pessoas que estão cansadas e oprimidas, oprimindo por certas coisas, achando que não tem solução. E nós vamos falar de Jesus, falar que Jesus fez, que ele fez sobre a terra quando ele estava no mundo, e o que ele ainda continua fazendo. Falar para essas pessoas que Jesus é a solução, né? Aprender dele, né? Que nem fala aqui, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque as palavras do Senhor, o mandamento do Senhor é leve, é suave para a nossa alma. Uma palavra que a gente fala de Jesus vai consolar aquela pessoa, ela vai sentir aliviada, né? E as palavras de Jesus, nosso Deus. Amém? É verdade. Mais alguém? Santo é o Senhor. Mas alguém pode abrir o microfone, fica à vontade. Aleluia. Santo é o Senhor. Irmãos, o texto diz: a submissão é uma atitude de inteira confiança em Deus. Ou seja, uma pessoa que ela confia inteiramente nas palavras, nas ordenanças, nos estatutos, no juízo, nos mandamentos, nos preceitos, nas veredas da justiça por amor do nome dele. E se Deus falar que é X, é X. Você não vai ficar pensando 2, 3 vezes. Deus falou que é X, mas eu vou cortar com bolinha. Não. Aqui está dizendo bem claramente, né? O significado de tomar o jugo transmite a ideia de submissão à autoridade de Jesus. Então podemos declarar que somos submissos a Deus quando obedecemos, né? Seja qual for o resultado. E o discípulo de Cristo, ele deve andar em ou seja, embaixo, em missão, ou seja, em ordem. E isso significa andar em conformidade com as ordens do Senhor. Ou seja, nós temos que estar abaixo, não acima. Quer ver uma coisa? Quer saber quem é mundano? Sabe quem são os mundanos? Talvez alguém perguntaria, os que estão no mundo, os ímpios. Não, ímpio é qualquer um que pratica impiedade. Tá cheio de crente que é ímpio. Porque ímpio a gente acha que é aqueles que estão no mundo. Não, ímpio é aqueles que praticam impiedade. Tá cheio de pessoa que diz crente que pratica impiedade, né? Coisas ruins. Então ímpio é todo aquele que pratica impiedade. E mundano é todo aquele que coloca a sua própria vontade acima da vontade de Deus. É uma pessoa mundana. Sabe por quê? Porque ele já não está, aleluia, se sujeitando para obedecer, para receber, para executar, para praticar, para viver, aleluia, aquilo que Cristo tem para ele. Então ele coloca a sua própria vontade acima da vontade de Deus. Sabe o que é isso? É uma pessoa mundana. Glória a Deus. Então, nós podemos ver que, aleluia, nós devemos estar debaixo da autoridade dele. E Davi,
né? Como o texto é apresentado lá em cima. Davi, ele estava debaixo da autoridade, ele respeitou. Ele estava respeitando Saul. Embora Saul não merecesse respeito porque estava perseguindo ele, ele respeitou. Ele respeitou. Ele respeitou a Deus, ele respeitou a Saul. Ambos, ele respeitou os dois. Ele não só respeitou o Senhor, mas ele falou, não, eu sei que ele é ungido de Deus. Então, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Ele sabe, ele sabia, né? Ele respeitou, não, tem uma chance de matar, mas vou cortar só um pedaço ali da vestimenta dele, para ele ver que ele tá com quem ele tá brincando. Eu vou mostrar para ele que eu sou diferente dele. Eu vou mostrar para ele que eu tive a oportunidade de o matar. Tava dormindo, tava na minha mão, mas não quis matar. Sabe o que eu fiz? Mostrei para ele que eu sou totalmente diferente, sendo submisso ao meu Pai que estás no céu. Glória a Deus. E aqui tem outro texto, né? No livro do profeta Daniel temos histórias de submissão. Daniel preferia morrer fiel, permanecendo debaixo do mandamento de Deus, do que viver uma vida sobre o seu próprio controle. Né? Tá aí um grande exemplo também, né, de submissão. Por quê? Porque chegaram até ele, né, relataram o decreto, deram o decreto, falou é assim, assim, assado. Ele soube, ele fez o que ele foi à janela. Ele parou de orar? Não, parece que ele estava até insultando. Parece que ele estava até provocando, mas não era provocando. Ele estava permanecendo debaixo da autoridade, sob, ou seja, embaixo, né, da ordem, da missão que Deus tinha para com ele, que ele tinha para com Deus. Então ele estava disposto a morrer. Os leões estraçalhar ele na cova, mas ele continuou obedecendo a voz e o reino de Deus. Isso aí que é a submissão. Alguém gostaria de deixar um comentário? Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Então vamos para o parágrafo abaixo. Que os irmãos deixem a Bíblia aberta aí para nos ajudar aí, em nome de Jesus. Parágrafo abaixo. Jesus é o nosso maior exemplo de submissão, pois viveu debaixo da missão que o Pai lhe conferiu. João capítulo 6, verso 38. Se alguém puder abrir, João 6, verso 38. E mesmo sobre a maior pressão, orou dizendo, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, verso 42. A submissão de Cristo deu-lhe autoridade sobre os céus e a terra. Mateus capítulo 28, verso 18. A submissão de José, aleluia, lhe proporcionou liderança do Egito. Gênesis capítulo 41, verso 41 ao 43. A autoridade do centurião de Cafarnaum adivinha de sua submissão ao imperador. Lucas capítulo 7, verso do 8 ao 9. Se desejamos ter autoridade, precisamos primeiro nos submeter àquele que é Senhor dos céus e da terra. Não há como exercer autoridade sem antes exercer a submissão. É forte. Tem gente que quer ter autoridade, mas antes ele não quer se submeter, né? Não quer ser submisso àquele que está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Alguém abriu aí João 6:38? Amém. Pode fazer a leitura. Irmãos, paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. 38 está escrito, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, da vontade daquele que me enviou. Glória a Deus. Se a irmã quiser deixar algum comentário, amém? Amém. Se até Jesus, que ele é santo, né, filho do Deus vivo, seguir os mandamentos do Pai dele, por que a gente também não pode seguir? Por que a gente também não pode ser submisso, né, de Jesus Cristo?
É verdade. Tanto que a gente vê, né? O diabo tentando fazer ele sair dessa submissão no deserto. O diabo foi e falou: Ó, se não é o filho de Deus, tá com fome aí, cara. Você é o filho de Deus, mostra o teu poder. Você é o próprio Deus. Manda essas pedras, essa areia, esse chão que se tornem pães. E assacia a tua carne, né? Era ele falando assim: não, deixa de lado de ficar obedecendo o seu pai que está no céu e faça você a sua vontade. Você tem o poder, cria essas pedras em pão, come. Você vai ficar se sujeitando ao teu pai? Não, mas Cristo Jesus, ele veio não para cumprir a vontade dele, como acaba de ser lido, mas ele veio para cumprir a vontade do teu pai que estás no céu. Olha para mim, Jesus sendo o próprio Deus, desceu do seu trono real, se fez um de nós, se fez humano, se fez carne, se fez pecador, andou por onde nós andamos, passou fome, sede, frio, calor, passou cansado. Ele se submeteu até o fim, do começo ao fim. Então nós temos que entender que nós temos que ser muito submissos, estar debaixo da ordem, dos mandamentos, da autoridade de nosso Pai que estás no céu. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Alguém pode abrir Lucas 22:42? Glória a Deus. Amém. Amém. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Amém. Amém. Se a irmã quiser, pode deixar um comentário. É quase a mesma coisa do outro, né? Glória a Deus. É porque o Senhor Jesus, ele estava ali na cruz, né? Já estava ali sofrendo por nós, né? Ele já falou Aleluia. com o Pai, entregando o Espírito dele já, né? Entregue para o Pai. Olha o que ele fez por nós, né? Ele fez a vontade do Pai, veio ao mundo, né, para sofrer por nós, né, carregar os pecados por nós. Ele sofreu por nós, né? E ali ele rendeu o Espírito dele. Tudo por nós ele fez, ele obedeceu o Pai, né? Tudo ele sofreu, as dores que ele passou, chicotadas, né? Humilhado, tudo Jesus fez por nós. Ele entregou o Pai por nós, né? Entregou sua vida por nós. Amém, Jesus? Amém. Mais alguém para deixar um comentário a respeito? Glória a Deus. Se alguém puder abrir Mateus 28:18, amém? São textos que a gente precisa ler para entender mais profundo, né? Mateus 28:18. Se alguém estiver aberto, pode fazer essa leitura em nome de Jesus. Santo é o Senhor, aleluia. Poderoso Deus, aleluia. Ninguém? Santo é o Senhor. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha para cá. Olha para cá. Ninguém tá me vendo, mas me escute. Olha o que levou a Jesus. Primeiro ele foi submisso. E depois o quadro virou, porque ele veio como servo. Aconteceu tudo o que aconteceu, ele veio como, né, como um de nós. Se fez pecador, se fez maldito, porque quem era crucificado naquela época eram as piores mortes. Morte de cruz, era considerado um maldito. Ou seja, tudo isso para que hoje ele tivesse todo o poder. Ah, quem é digno de desatar os 7 selos? Somente ele. Hoje ele tem a chave da morte.
Hoje ele tem a chave do inferno e ele tem o acesso para a vida, porque ele disse: ninguém vem ao meu Pai se não primeiro vier até mim. É isso que acontece. Porque primeiro ele foi submisso, desacreditavam dele. Hoje ele tem todo o poder. É ele que domina tudo. Ninguém será salvo, ninguém subirá ao céu, ninguém chegará à mansão celestial, à nova Jerusalém, se não primeiro ir até a ele. Olha como o quadro virou. E do lado está: a submissão de José lhe proporcionou liderança do Egito. Quem não conhece? Por quê? Porque José, né, sendo queridinho do papai, né, com as túnicas de várias cores, já era invejado pelos seus irmãos. Que talvez o pai tinha... E a Bíblia relata que o pai tinha um amor diferente por José. Só que os seus irmãos já o invejavam, né? E o que aconteceu? Aconteceu que os seus 11 irmãos ficou com inveja dele. E isso é porque ele não contou os 2 últimos sonhos. Ele teve um sonho, contou para os irmãos. Né? Os irmãos aí ficou com mais inveja ainda, segundo o texto diz. Só que ele contou o último sonho também. Ó, eu vejo 11 estrelas, o sol e a lua, prostrado diante de mim. Aí o pai de José vai falar: José, o que é isso? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus 11 irmãos vai se prostrar diante de ti? Você vai governar sobre nós? Nenhum pai não entendeu. Mas o que aconteceu? A inveja subiu mais. Ele foi invejado, a inveja dobrou sobre a vida dele. Ele foi quase assassinado, né? Ele foi vendido, revendido, parou na mão de Potifar e ficou escravo, ficou vendido, ficou ali como um escravo trabalhando. E ainda mais, ele tinha tudo para pecar, para chutar o pau da barraca, para chutar o balde, para não querer saber de mais nada, falar: nossa, que família é essa, aleluia, que tanto fez, que tentou me matar, não consigo me vender, e aquele que me comprou me revendeu e parei aqui, agora sou escravo. Mas ele foi submisso. Até a mulher de Potifar, cascavelando com passo curto, que foi na direção dele para pecar, para deitar com ele, ele o rejeitou. Sabe por quê? Porque ele era submisso à ordem de Deus. E o que aconteceu mais tarde? Mais tarde aconteceu que os próprios irmãos que vendeu, quase o matou, que o invejou, que desacreditou, que falou: ah, lá o sonhador, né? Isso aconteceu? Todos eles tiveram de se alimentar pelas mãos de José. Ele ficou governador de todo o Egito. Ele ficou quase acima do próprio Potifar, né? Ali, ele só não ficou, né? Mas o cargo que ele estava era como o do rei. E teve governando tudo e alimentando a todos que um dia os maltratou. Mas isso foi propósito de Deus para com José, para que através de José Deus alcançasse a sua família. Isso é a submissão. Aleluia, glória a Deus. Alguém para deixar um comentário? Glória a Deus. Aqui diz: se desejamos ter autoridade, precisamos primeiro nos submeter àquele que é Senhor dos céus e da terra. Não há como exercer autoridade sem antes exercer a submissão. Glória a Deus. Tá vendo aí? Tem gente que já quer ter autoridade, mas se submeter, não quer. Quando que isso vai acontecer? Nunca. Tem gente que já quer fazer acontecer, mas ela não quer descer, ela não quer se humilhar, ela não quer confessar, ela não quer se arrepender, ela não quer fazer por onde para poder obter, para poder receber do Pai o que o Pai tem para vos entregar. Então vejamos que a submissão é obedecer, é estar debaixo de uma missão, é estar debaixo de uma autoridade. O que Ele vos disser, faça, obedeça, seja submisso, porque isso aí não irá somente o colocar num quadro como uma pessoa obediente, mas irá te levar a um outro patamar, seja espiritual, material, mental ou físico. Glória a Deus. Então vamos aqui para a terceira e última, aí vai faltar as perguntas.
Santo é o Senhor Jesus. Que diz assim, aqui é meio que um resumo do todo, né? Diz assim, o terceiro parágrafo. Quando desejamos colocar condições, agora o negócio vai apertar. Segura a cadeira aí para não cair. Quando desejamos colocar condições para fazer a vontade de Deus ou obedecê-lo, não estamos usando a fé e, consequentemente, não somos submissos. Meu Deus. Agora o negócio ficou estreito. Aleluia. Eu vou repetir porque é muito forte. Quando desejamos colocar condições para fazer a vontade de Deus ou obedecê-lo, não estamos usando a fé e, consequentemente, não somos submissos. Eu não entendi, irmão Vinícius. Não entendeu? Eu vou ilustrar para você entender. Tem pessoas que ela quer colocar a condição. Um exemplo. O que Deus falou para o fulano? Ei, sai do meio da tua parentela, né? E eu irei te mostrar o lugar que tu deve ir. Mas sai. A pessoa ela podia ter falado, olha, eu não vou sair, me mostra o primeiro lugar que eu vou. Não, Deus falou, sai do meio da tua parentela, que eu depois irei te mostrar onde você deve ir. O caminho que eu quero que você vá. Aí tem pessoa que, se fosse para pessoa hoje, ela falava, não, mas me manda a localização. Não vou sair da minha casa de noite sem saber para onde ir, para ficar andando aí perdido com uma barata tonta no terra. Eu não vou ficar andando para lá e para cá sem saber para onde é que você quer que eu vá. Primeiro você me manda a localização. Primeiro você me mostra onde é. Primeiro você fala comigo o que está acontecendo. Não. Mas o que o varão fez? Ele pegou e foi sem saber, sem indagar, sem perguntar, sem nada. Ele pegou e foi. Santo é o Senhor. Então, né? Não vamos colocar condições para fazer a obra de Deus. Quer ver uma coisa? Ah, mas é muito longe. Se pagasse um Uber para me ministrar, eu iria. É muito longe. Os metrô estão muito cheios. Os ônibus estão muito lotados. O convite veio para mim em cima da hora. Eu até quero ir. Mas se me pagar um Uber, eu vou. Se não pagar Uber, não quero ir. Sabe o que é isso aqui? É uma pessoa que não sabe, não é e nunca vai entender o que é ser submisso a receber uma ordem e ir sem colocar condições para ser feita ou para obedecer. Quer ver uma coisa? Ah, Deus, eu te sirvo de espírito e verdade se o Senhor salvar meu marido. Ah, eu te sirvo em espírito e verdade se o Senhor libertar o meu filho. Ah, eu te sirvo em espírito e verdade se o Senhor me dá aquela casa. Ah, eu largo a maconha, eu largo a farinha, eu largo o segundo casamento. Se o Senhor abrir uma porta de emprego para mim, que eu ganhe 4.000 por mês. Ah, Senhor, se o Senhor fizer tal, se o Senhor fizer desse jeito, eu faço de verdade para a tua obra. Eu me entrego por inteira. Eu largo tudo, eu largo a promiscuidade, eu largo a lascívia, eu largo os comportamentos que se inclinam para os desejos imorais, sexuais. Eu largo. Se o Senhor fizer isso, eu faço. Ei, toma vergonha na cara. Aleluia. Quer colocar condição? É melhor não fazer, é melhor não querer. É melhor não. Porque imagine como que Deus deve estar olhando lá de cima para os tais que praticam essas tais coisas. Não, eu só posso fazer se acontecer isso. Não, eu só vou reger lá no culto, aleluia, de missões, se aquela pessoa vir me pedir perdão antes. Se não vir me pedir perdão, eu não vou reger. Eu não vou cantar com ela lá no meio do grupo, não. Só se conversarem com ela e pedir para ela me pedir perdão. Aí eu canto. Ei, para de querer ficar colocando condições para fazer a vontade de Deus. Ou para obedecer Ele em alguma área. Para. Não cola, isso aí é feio. E totalmente nós vemos que
a pessoa não é submissa. E quem não é submisso? Quem não é submisso? Capeta que não é submisso. Ele não gosta de nunca se submeteu. Se rebelou contra Deus. Né? Quem não gosta de se submeter a Deus? As pessoas que estão no mundo. O profano, o ímpio, o incrédulo, o ateu, o ascético. Eles não querem se submeter a Deus. Por quê? Porque Deus vai falar aí, larga aquele casamento que não é teu. Larga, sai dessa promiscuidade, sai dessa pornografia, seu safadinho, sai dessas coisas que não prestam, larga essa maconha desgramada, essa merda de cavalo que tu fuma, para com isso, sai do boteco do Chiquinho. Ele não quer se submeter por causa disso. Orianda labaia, aplacai xarabaná. É por isso que não se submete. Por quê? Porque não quer ser obediente à vontade de Deus. Mas eu creio que eu estou pregando para um povo aqui que é submisso à vontade do Senhor que estás no céu. Se Deus olhar para você e falar assim, ó, libera o perdão para aquele irmão, libera o perdão para aquela irmã, pega na mão dela, fala, ó, você que pecou contra mim, mas por favor me perdoa. Tem gente que vai falar, é ruim, hein? Se ela não vir, eu vou dar na cara dela. Se ela não me pedir perdão, eu não canto com ela. Eu não entro no centro do lado dela. Eu não vou lá no bebedouro, vou esperar aquela cascavel do pescoço grande, do pescoço grosso sair de lá. Não, eu não vou não. Eu não vou não. Porque aquela irmã da língua como a de uma vaca, ela tá lá. Então eu não quero chegar perto. Para de... Meu Deus do céu, onde que vai levar? Aonde os cristãos vão parar com isso? Aonde? Olha para mim. Isso são um tipo de pessoa que não amadureceram. Estão como criança. Estão na meninice. Nem criança não age com atitude dessas. Eu não vou lá não, espera ela sair de lá. Aquela jiboia sai de lá que ela tá pegando água lá no bebedouro. Espera ela sair porque eu não vou encostar dela. Eu não gosto dela. O meu espírito não bate com ela. E só se for o espírito da morte que está nessa pessoa. Só se for o espírito do cabunco, o espírito da mulamba. O espírito ruim. Já viu uma coisa, um crente falar, o meu espírito não bate com dela? Qual é o espírito que está dentro daquela pessoa? Porque o Espírito Santo que eu conheço de Deus, ele não é de contenda, ele não é de mentira, ele não é de briga, ele não é de guerra, ele não é de colocar um contra o outro. Não é o Espírito Santo de Deus que está habitando nessas pessoas. Vamos aqui avançar. Olha só. Quando escolhemos o que obedecer, quer ver uma coisa? Eu vou escolher obedecer qual? Ir à igreja. E largar o adultério não quer não? Não quero. Eu só vou à igreja. Deus me quer do jeito que eu sou. Deus quer o coração. Deus não. Parece que eu estou ouvindo Deus com um facão, com um amolador de faca e separando só o coração. Será que Deus é açougueiro? Que Deus me perdoa. Mas eu estou falando, estou ilustrando aqui tem gente que está entendendo aqui. Será que Deus só quer saber o coração? Então ele vai cortar o pescoço e jogar fora. Ele vai cortar as mãos. Ele vai falando, isso aqui não dá para utilizar. Lança fora, é podre. É morto. Aleluia. Aqui, eu vou repetir. Quando escolhemos o que obedecer, ou como obedecer, na verdade, estamos sendo insubmissos. Quer ver uma coisa? Você fala para a pessoa, jogatina não é de Deus. Mega Sena, bolão, jogo do bicho, não é de Deus. Eu vou até para a igreja. Eu vou até parar de tomar aquela cervejinha, aquele vinho, aquela catuaba. Mas o meu jogo eu não paro. O que está se enquadrando aqui? Quando escolhemos o que obedecer ou como obedecer. Eu vou obedecer do jeito que eu posso. Eu vou até onde eu quero. Não vou fazer o que o pastor está me pedindo. Não vou me entregar do jeito que ele quer que eu me entregue. Eu vou até onde eu quero. Até onde eu acho que deve ser. É o meu instinto, é o meu jeito, é o meu jeito de ser.
É o meu modo de pensar, meu jeito de viver, eu sou assim. Mentira! É coisa do diabo. Na verdade, estamos sendo insubmissos. Sabe quem foi insubmisso? Lembra não? O pecado original? Sabe quem trouxe o pecado para o mundo? Foi aqueles que foram insubmissos. E no final das contas, colocaram a culpa na cobra, na maldita serpente encarnada chamada Satanás e Diabo. Colocaram a culpa nela. Por quê? Porque Deus viu que eles pecou, que eles comeu, na onde Deus mandou não comer, não tocar, eles fez e foram insubmissos. E quando Deus apareceu, Adão, por que está escondido? Onde você está? Estou aqui. Por quê? Porque eu estou com vergonha. Por que está com vergonha? Porque eu estou nu. Tu comeste da árvore que eu mandei? Comi. Mas na verdade, foi aquela mulher que tu me deu. Foi ela, foi a mulamba que tu me deu. Aí Deus chega para Eva, Eva, tu comeu da fruta da árvore que eu mandei vocês não comer? Foi a serpente que me enganou. Ei, quer ver uma verdade? Quer ver uma verdade? A responsabilidade que Deus colocar sobre as tuas mãos, jamais eu, você ou ninguém poderemos jogar para alguém. Não pegou? A responsabilidade que Deus coloca diante de nós é tua. Não tem adianta, foi meu marido que me fez pecar, não. Foi minha filha que me fez, não. Foi minha avó que fez pecar, não. A responsabilidade está sobre as tuas mãos. Pecou, foi você. Não foi para a vizinha a responsabilidade. Não foi, aleluia, para o filho, para a filha, não. A responsabilidade veio até você. Passou disso, foi você que pecou. Foi você que desobedeceu. Aí fizeram o quê? Jogou na mulher, a mulher jogou na serpente. Isso é o quê? Insubmissão. E através dessa insubmissão, gerou a separação entre o homem e Deus. E eles foram expulsos do jardim do Éden. E aí entrou o pecado no mundo através da desobediência. Vamos avançar aqui. Obedecer a palavra de Deus é fazer a sua vontade, sem se importar com as consequências. Isso sim é submissão. Eu vou falar por mim, irmãos, que eu estou vivendo bastante. Quer ver uma coisa? Eu vou repetir, obedecer a palavra de Deus é fazer a sua vontade sem se importar com o que vai acontecer. Isso sim é submissão. Quer ver um exemplo? Quanto de pregador sem vergonha, safadinho, que sobe no altar de Deus e Deus fala, entrega desse jeito. Eu tô te mostrando como que minha casa tá. A casa é minha, a ovelha é minha, o rebanho é meu, a noiva é minha. Tu se elegeu? Tu se inscreveu, tu se alistou, agora tu fala, abre a boca, rapaz, deixa de ser safado, deixa de ser covarde, abre a tua boca e fala. Aí Deus manda ele dizer, ele fala, aí ele rodia a palavra, tem medo de falar, porque tem medo do que o pastor vai achar, tem medo do que o presbítero vai falar, tem medo do que o ancião vai dizer, tem medo do que o bispo, do que o padre, que sei lá quem, que mais vai dizer. Ele tem medo do que as ofertas vai diminuir, tem medo daqueles que dizimam, e o dízimo é gordo, é alto, é maior do que os olhos dele de Tandera. Ele tem medo de parar de cessar, de começar a cessar o dízimo na casa, e não entrega o que Deus mandou entregar. É sobre isso. Mas obedecer a palavra de Deus é fazer a sua vontade, sem se importar com as consequências. Teve uma irmã do ciclo de oração que chegou para mim e falou assim, ela tem 50 anos que rege a tarde da bênção, a tal chamada tarde da bênção, que tem todo dia, em todos os lugares, só tem bênção, bênção, bênção. Na hora que chega uma vara de ferro para reger, aí eu quero ver. Aí aquela irmã falou para mim, irmão, você não pode pregar assim. Só tinha nós que é daqui da comunhão, o resto era tudo católico na tarde da bênção. Você faz isso aí, eles vão sair. Se eles saírem, é culpa sua. Eu olhei para a cara dele, toma vergonha na sua cara. Olha para cá. Você acha que Deus me alistou, me alistei para mim pregar mentira? Tu quer pregar mentira? Prega você, mano. Ela bufou, ela ficou vermelha, ela ficou roxa e querendo se atacar comigo. Eu falei, olha aqui, mano. Você acha que a culpa é minha? Você acha que eu quero saber se vai sair? Eu tô pregando a verdade. Quem foi que me chamou para pregar a verdade? Foi o capeta? Não, foi Jesus. Mas você vai dar conta? Eu não. Quem vai dar conta é Jesus. Eu tô fazendo a vontade dele.
Oh, glória. Ah, a alma saindo é culpa sua. Minha? A culpa é de Jesus. Quer dizer, a culpa nem é de Jesus. Ele que está falando, mandando eu falar. Saiu da presença, nunca foi alicerçado na rocha. Está alicerçado em tudo. No pastor, no falso, no mentiroso, no nariz do Pinóquio. Tá alicerçado em qualquer um, menos em Jesus. Aí você prega uma verdade dessa em cima do altar. Aí o membro sai, como saiu já comigo, pregando. 3 pessoas saíram do culto e ainda me xingaram de falso profeta por pregar a verdade. No meio do culto. Está gravado. Está gravado lá no canal. Se levantaram contra mim. Né? E o que aconteceu? Eu tô ligando pro que tá acontecendo? Eu tô nem aí. Eu tô fazendo a vontade de Deus. Olha aqui, ó. Obedecer a palavra de Deus é fazer a vontade de Deus sem se importar com as consequências. Ah, o pastor vai querer te colocar de banco. Eu tô nem aí. Mas que ele deve tomar cuidado com o que ele tá mexendo. Se ele não tem vergonha na cara, ele tem medo de falar, é problema dele. Eu vou falar. Tá entendendo, irmão? Para finalizar, para o discípulo verdadeiro, ó, não falso, não mentiroso, para o discípulo verdadeiro, não importa a consequência final. Não importa se vai acontecer como aconteceu com Estevão, que não suportava a sabedoria. Estevão era um jovem cheio de 4 coisas. Que coisa? Era cheio da sabedoria, era cheio do poder, era cheio da fé e era cheio de visão. E os pessoal que estava ao redor não tinham o que ele tinha, fizeram o quê? Não, vamos tentar parar ele, como Daniel. Vamos tentar parar ele, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos tentar parar ele. Mas não tinha nenhum jeito para parar, porque não encontrava erro, não encontrava falha, não encontrava safadeza, não encontrava pilantragem, não encontrava nada de errado nele. E fizeram o quê? Então vamos armar um decreto. Vamos criar uma lei falsa e fazer com que ele caia nela. Assim nós conseguimos pegar ele e matar. Fizeram o quê? Apedrejar Estevão. E ele fez o quê? Tava nem se importando. Sabe o que ele fez? Ele olhou para cima, viu o céu aberto. Viu Deus, Jesus, à destra do Pai e falou: Pai, perdoe eles. Eles não sabem o que eles fazem. Pai, não imputes nele esse pecado, mas o perdoe porque eles não estão sabendo o que está fazendo. Tá entendendo? Então, para o discípulo verdadeiro, não importa a consequência final. Nós não confiamos em promessas parciais. Duvidamos de pessoas parciais. Porque Deus aceitaria. Por que Deus aceitaria pessoas parciais? Eu finalizo aqui. Tem alguém para deixar um comentário? Quem entendeu com clareza esse texto e está me ouvindo, diga glória a Deus. Tem alguém me ouvindo? Diga glória a Deus. Amém, glória a Deus. Mais explicado do que isso? Tem como não? Lógico que tem. Abre a boca aí, varoa. Aleluia, tocha viva, terremoto, azulejo celestial. Oh, maravilha. Então é isso, irmãos. Eu entendo assim, meu chamado é esse. Tem gente que fala, nossa, eu não gosto desse pregador. É? Tu quer gostar de quem? Da Anitta? É de quem que quer gostar? Hã? João Neto e Frederico? A esse aplaude, né? Aquele que prega a verdade não gosta. É um safadinho, pilantra. Tem que ser a verdade, meu irmão. Eu amo quem prega desse jeito. Eu sei. Eu não vejo a hora de ir no Aracati. Aleluia, porque não no Aracati só, nem todas as igrejas estão muito rebeldes, as igrejas, né? E sabe o que é engraçado, que eu acho interessante? Que eu fico tempo sem pregar nas igrejas, mas quando Deus me envia lá, Deus fala assim para mim: filho, vai lá, tá bem bagunçadinho, os pregadores estão fazendo do jeito que eles querem, os membros que sentam lá estão querendo ouvir o que quer, mostra lá como que é que funciona. Né? Eu te dou autoridade, abre a boca e fala como que é a verdade. Aí fica tudo lá com a cara parecendo um maracujá sugado, enrugado, azedo. Você sente na pessoa quando a pessoa não tá gostando, quando ela não entrou nela. Ei, não tá descendo, toma água que desce. Não consegue engolir seco, toma água que vai descer. Se não descer, a gente ajuda. Aleluia. Aí tem gente que não gosta desse pregador. É?
Então vai consultar Deus. Quem me chamou, quem me alistou é Ele. E Ele me falou diversas vezes, porque eu pensei, meu Deus, será que isso não está saindo de mim? Falei, não, esse pregador, ele prega, o discurso dele é de ódio. Falei, discurso de ódio é aquele que fala, ei, pode viver na prostituição, porque ele vai conduzir ao inferno. O meu discurso não é de ódio, é de salvação, é de conserto, é de renúncia. Glória a Deus. Aleluia. Então é isso, vamos ver as perguntas? Se deixar, eu vou falando. Quando tá falando de Jesus é muito bom. Então tem embaixo aí, ó, se você descer para baixo, vai estar lá, ó, encontro 7, submissão, né? As caixinhas ali, tem um ponto de interrogação ali, ó, na parte de baixo. É um quadrado que, se eu não me engano, tem que colocar ali o que você não entendeu com clareza. Se você voltar lá no início da apostila, cada símbolo desse tem um significado. Você pode aprender lá no início, depois da capa, lá no início da apostila. Vai estar lá, o símbolo de interrogação é para você ali, né, dizer dentro daquele quadrado o que você não entendeu com clareza. Aquele de start é o início de partida, é o texto que irá dar início. A lâmpada deve ser o que mais te chamou a atenção no texto. E vai indo, né? Aí os irmãos vê lá. Aí tá ali, ó, ponto de interrogação. Você pode olhar dentro da palavra. Glória a Deus. Quem tá me ouvindo, diga glória a Deus. Quem tá me ouvindo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém? Não sei se cortou aí, mas enfim. Olha aí, ó, as perguntas. Aí tem lá, você coloca dentro desse quadrado aí que tá o ponto de interrogação. O que te chamou a atenção em todo esse texto que não te trouxe uma clareza? Aí do lado tem Mateus 28, 18 e 19 para você ler. Lucas 7, 7, 8. Né? Lucas capítulo 7, do verso 7 ao 8. Lucas 14, do 26 ao 27. Vocês vão ler esses três, né? Essas três mensagens para poder responder as perguntas. A pergunta A diz: como a passagem de Daniel, capítulo 6, versículo 10, desafia você? B. Há algum comportamento que você precisa mudar? C. Como anda a sua confiança em Deus? Ela é parcial ou total? D. As situações cotidianas afetam sua fé? E. A autoridade de Cristo é suprema em sua vida? F. A leitura de Lucas, capítulo 7, versos 7 ao 8, te desafia, te faz refletir ou te encoraja? G. Como você avalia sua capacidade de submissão? H. Cristo é Senhor em todos os assuntos da sua vida? Aí apertou, hein? Quem vê aí, né? Quem sabe não seja o Cristiano Ronaldo. Aleluia. H. Cristo é Senhor em todas... esse eu já falei. O Cristo é o Senhor em todos os assuntos da sua vida? E em quais assuntos é mais difícil você agir com submissão aos ensinamentos bíblicos? J. Reflita. Como está seu coração neste momento? K. Quais suas motivações em obedecer a Cristo? L. Como está a submissão de atingir a maturidade espiritual? Você é submisso a essa ordem? Então fica aí, para os irmãos responder a cada uma dessas. Não precisa ser muitas linhas, irmãos. Eu respondi por mim. Eu pensei bem, né? Que eu tenho um instinto que eu gosto de resumir, né? Porque senão a gente for responder, nós escreve 2 páginas cada pergunta. Então eu por mim, eu coloco 3 linhas no máximo de resposta para cada pergunta. 3 linhas de uma folha. Um exemplo, 3, 2 linhas já é o suficiente para mim, né? Eu consegui responder, né, com objetivo essas perguntas. Amém? Você que chegou até o fim, que Deus te abençoe. Que você venha até uma ótima tarde com Jesus. Se tiver alguma dúvida, pode nos procurar no privado aí, que nós iremos, né? Glória a Deus.
estarmos disponíveis, né, para poder ajudar os irmãos, né, nas dúvidas dos irmãos. Vamos fazer a oração final para agradecer a Deus? Santíssimo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por mais esse dia. Senhor, por essa palavra, que muitas vezes não é ministrada como queremos, mas como precisamos ouvir. Senhor, continua ampliando os nossos conhecimentos. Traz, meu Pai, a nós, aleluia, discernimento da Tua palavra. Coloque em nós, Espírito Santo da verdade, aleluia, as bênçãos, as dádivas espirituais do Teu reino, para que nós possamos frutificar e ir e fazer discípulos em Teu nome. Primeiro, nós estamos aprendendo a como ser um discípulo. Logo após, queremos que fazeremos discípulo para o Teu reino e para que mais pessoas venham a chegar aos Teus pés, à Tua vontade. Nós te pedimos assim e assim nós te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a santa paz do Senhor Jesus.